Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre sua casa, amém? Amém. Recebe aí essa paz, essa graça, glória a Deus. Esse ano que ela é para você, amém? Graças a Deus, queridos. Quero reforçar. Bom, primeiro que nós estamos tentando, na verdade, otimizar o tempo do culto, para que a palavra tenha sempre um tempo maior a ser ministrado. E a gente tenta passar uns recados antes do culto, mas temos percebido que não está sendo eficaz. E como a gente não sabe fazer igreja, a gente está aprendendo a fazer igreja, e não temos vergonha de dizer isso para ninguém, a gente vem tentando acertar. E fracassado não é quem erra, fracassado é quem não tenta e quem não assume quando não dá certo. E não está dando certo o recado antes do culto, não é verdade? Você chega antes do culto, você quer conversar com as pessoas, enfim, e você não acaba não vendo. Bem, mas também não dá para ficar falando aqui de todos os recados, porque às vezes os irmãos como eu se alongam para dar um recado simples e a coisa fica enfadonha e a mensagem tem que ficar se ajustando no tempo. Eu já defini que vamos fazer através de vídeo. Então, no próximo domingo, tem um irmão que vai nos abençoar, que não é desse ministério, e que vai editar os vídeos para o nosso recado. Então, na hora da abertura do culto, quem for abrir o culto vai dizer: bom, agora vamos ver os recados da igreja, e aí vai passar um vídeo. O vídeo vai estar gravado de maneira objetiva e você vai ver todos os recados através do vídeo. Enquanto isso não acontece, eu preciso reforçar alguns avisos aqui para não cair no esquecimento de vocês. Dia 1º de maio nós temos o dia de convivência. A nossa igreja tem por hábito, nesse feriado de 1º de maio, tentar reunir todo o povo, todas as pessoas que congregam conosco, e incentivar essas pessoas a convidar algum amigo, um parente, um familiar para passar o dia do feriado junto conosco, num lugar que foi reservado, preparado, uma chácara, e no dia 1º de maio vamos passar um dia juntos lá. A ideia é, nesse 1º de maio, nesse dia de convivência, vocês ofertarem R$15 para que possamos estar comprando os lanches, os alimentos. E aquelas pessoas que você convidar, você pode comprá-las. Se você quiser, você pode levar um prato salgado, um doce, um refrigerante. Mas se a pessoa não puder levar, se for uma pessoa simples, você nem peça isso, porque eu creio que vai ter alimento de sobra lá para que possa passar o dia juntos. A ideia de fazer isso é a preocupação de que os grupos familiares não se tornem pequenas igrejas, e que haja comunhão somente naquele grupo, entre aquelas 10 ou 12 ou 20 pessoas. E aí você chega na igreja e você só cumprimenta os seus irmãos do seu grupo. E a ideia da convivência é para que cada vez mais a gente se relacione também com os irmãos que não são do nosso grupo. Enfim, é um esforço que fazemos para que a igreja de fato viva em comunhão. O salmista diz que é ali onde Deus ordena a bênção, na comunhão. Então temos que estar com a igreja em comunhão. Outra informação que eu preciso dar para vocês é que agora nós temos um ministério de aconselhamento pastoral. E esse ministério ele está sendo liderado pelo pastor Cláudio e a pastora Cris. Eu queria que vocês ficassem de pé aí, por gentileza. O pastor Cláudio e a pastora Cris têm formação para isso, e a parte boa é que eles não conhecem a maioria de vocês, e aí você pode falar o que quiser, porque às vezes para se conciliar comigo é meio difícil, porque sabe que você vai ouvir algumas coisas porque eu sei da sua vida e eu vou ser firme com você. E a gente nem sempre quer ouvir essas coisas duras e firmes. Então, tem um casal amoroso, mas que tem muita experiência em aconselhamento, em encaminhar você para uma cura e libertação, enfim, eles estão aptos, preparados, têm uma longa história ministerial cuidando de pessoas dessa forma. Então, hoje nós temos o Ministério de Aconselhamento Pastoral. Para você fazer agenda, eles vão atender em dias variados. A dificuldade é que eu só poderia atender nos sábados. Eles vão atender em dias variados. E para fazer agenda, se você precisa de um aconselhamento, de uma orientação, se você está precisando disso, você faz agenda direto com eles. E aí eles vão marcar o dia, a hora, bem certinho para poder atendê-los. Então, a partir de agora você fica sabendo que sempre que precisar de um aconselhamento, precisar de uma direção, é com o pastor Cláudio, a pastora Cris, e havendo necessidade, eles acionam a mim e a pastora Cláudia. Então Deus abençoe vocês, essa nova caminhada, e a igreja está apresentada aos pastores que lideram o Ministério de Aconselhamento. Glória a Deus por isso, amém? Amém. Muito bem. Eu
tenho algo da parte de Deus, e todo mundo estava dizendo assim: você vai continuar a mensagem do domingo passado sobre os Thundercats? Eu não preguei sobre Thundercats, eu só ilustrei sobre Thundercats. Na verdade, o título da mensagem da semana passada deveria ser Thundershift, né? A ovelha trovão, a ovelha poderosa. Mas eu creio que aquilo que Deus tinha para a semana passada foi concluído. Eu fiz um flashback do que foi pregado a semana passada, na preocupação de ter deixado alguma lacuna em aberto, mas eu percebi, ouvindo eu pregar, eu percebi que tudo que Deus queria falar foi falado, e que nada ficou em aberto, o pensamento foi bem discorrido e fechado com aquilo que Deus queria. E na verdade eu tenho uma dificuldade muito grande em ficar repregando a mesma mensagem. Eu acho que eu fiz isso uma vez na minha vida e não consigo pregar a mesma mensagem duas vezes, até porque eu sei que Deus está com pressa e Deus tem muita coisa para falar para a gente. E havia algo em meu coração já há muito tempo para ser ministrado, porque eu entendo que você não prepara uma pregação. Esse termo que nós usamos de eu preciso de um tempo para preparar a mensagem. Entendo que essa frase é mais uma força de expressão, porque na verdade a mensagem não é nossa. Nós temos que sim, como mensageiros, estar preparados, porque a mensagem é de Deus. E se o mensageiro estiver preparado, não precisamos se preocupar em preparar a mensagem. E eu tenho entendido que o mensageiro estar preparado é o mensageiro estar atento às pessoas à sua volta. Porque às vezes a pessoa ela abre a Bíblia e fica estudando a Bíblia para encontrar uma revelação de uma palavra. E talvez ela até encontre essa revelação dessa palavra. Está tudo certo com isso se você prepara os seus sermões assim. Mas comigo Deus tem feito diferente. Eu tenho olhado para as pessoas e observo pessoas e olho no rosto das pessoas, no olho das pessoas, e tento entender o que é que essa geração tem passado. E aí tento ser uma atalaia do Senhor para falar aquilo que Deus tem preparado para aquela geração que está passando por determinadas situações. E olhando pessoas, observando vidas, percebendo como andam as pessoas que passam pelo meu caminho, tenho visto que algo tem afligido muito essa geração. Tenho visto que pessoas elas se frustram realmente quando em alguma área da sua vida não tem dado frutos. E como isso é angustiante. Alguma área da nossa vida que não avança, que anda como deserto, seco. Como é difícil nós lidarmos com a frustração de não darmos fruto em alguma área das nossas vidas. Como isso nos paralisa, como isso nos enfraquece, como isso nos faz ter uma sensação de impotência. E a impressão é que a terra está seca, e cada vez mais seca, e que não vai brotar de fato nada naquela área da minha vida. E olhando as pessoas que têm passado pelo meu caminho, muitas vezes faço essa leitura por aquilo que elas falam, por aquilo que elas emitem através do seu olhar, através da expressão do seu corpo, e tenho percebido que Deus Ele quer falar com alguém aqui essa noite acerca disso, acerca de que se alguma área da sua vida está como um deserto, como terra seca, Deus hoje Ele quer trazer a mim e a você uma reflexão sobre isso. Sabe do que mais? Um dia na minha vida também, algumas áreas pareciam ser um deserto. E quando nós vivemos coisas dessa natureza, nós temos uma tendência natural de tentar encontrar a razão disso. Qual a culpa? Ou de quem é a culpa de eu estar passando por um deserto na minha vida? Isso é natural de todos nós. A primeira coisa que pensamos quando alguma área da nossa vida não dá frutos é tentar descobrir a razão disso, o porquê disso, de quem é a culpa disso. E sabe do que mais? Nessa relação de dar frutos, de ser uma terra boa, 4 elementos são necessários.
O primeiro elemento que percebemos que é necessário para que alguma coisa brote é ter uma terra. A segunda coisa necessária para que se brote alguma coisa é semente. O quarto elemento é a água. O terceiro elemento é a água. E o quarto elemento é o clima. Então, para que haja essa relação de brotar fruto, eu preciso de uma terra, eu preciso de uma semente, eu preciso de água e eu preciso de um clima favorável. E Deus quer trazer isso ao nosso conhecimento dessa noite. Como fazer com que esses quatro elementos ajam harmoniosamente para que dê fruto. Uma terra por si só, ela não dá fruto se não for a semente. Uma terra com semente, se não tiver água, ela também não vai dar fruto. Uma terra com semente e com água, mas no clima errado, também não vai dar fruto. Porque o excesso de chuva, as tempestades lavam a terra e varrem as sementes. Então precisamos entender como conseguimos, de fato, fazer com que aquela área da nossa vida que não tem dado fruto, ela passe a dar fruto. Se alguma área da sua vida está com terra seca, não tem dado frutos, aonde está o erro? Aonde está o erro? A palavra de Deus diz que certa vez o apóstolo Paulo, quando escreveu a epístola aos Hebreus, ele mencionou algo sobre isso. E ele disse assim: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, esta recebe a bênção de Deus. Olha o que ele fala: a terra que absorve a chuva, essa recebe a bênção de Deus. Eu poderia dar de título para essa mensagem: qual a terra que absorve a chuva? Que terra é essa? Porque a palavra diz que a terra que absorve a chuva, essa recebe a bênção de Deus. E se eu e você somos uma terra, seca ou não, nós precisamos saber que aqui é um mistério, aqui é um segredo, que a terra que recebe a bênção é a terra que absorve a chuva. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre que terra é essa que absorve a chuva. Você está comigo nessa empreitada, amém? Então fique em pé, por gentileza. Quando o Leandro falou para a Cláudia que ele havia preparado uma música que o Gilson de Oliveira canta, e aí ele contou para ela essa semana que ele preparou essa música, A Terra Seca Sou Eu, ele não imaginava que na verdade o meu coração já estava inclinado para falar sobre terra seca. Aí eu deixei ele ser usado pelo Espírito, ganhar uns votos com a pastora, que é ela que fica elegendo as músicas, ou dando pitaco nas músicas, ela que cuida das letras das músicas, se o que está se cantando é bíblico ou não. E aí ele ganhou ponto com ela por isso, mas acima de tudo ele ganhou ponto com o Espírito Santo de Deus, que está alinhando a manifestação dele em nosso meio. Então que eu e você possamos acompanhar a letra dessa canção, eles vão colocar ali no telão, e que possamos nos colocar diante do Senhor pedindo, primeiro admitindo que muitas vezes somos terra seca, e pedindo para que Ele abra os céus e faça descer a chuva sobre nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor e depois teremos um tempo meditando essa palavra.
diante de Ti, Senhor, somente como vaso em Tuas mãos, mas não recebo e não ouso pensar em receber alguma honra, alguma glória, algum louvor a mim mesmo, daquilo que o Senhor tem para nós essa noite, ó Pai. Eu sou só o vaso, mas a unção é Sua. Eu tenho só a voz, mas a palavra é Sua. Senhor, eu admito diante de Ti que sou homem infalível, pecador, ó Pai querido, e que não há em mim virtude alguma. Eu não sou digno de absolutamente nada, mas eu tenho em meu coração uma grande expectativa e alegria, Deus querido, porque o Senhor me escolheu para ser o mensageiro dessa noite, e tenho expectativa, Deus querido, de ser usado em Tuas mãos como vaso de honra, Pai, e que a Tua palavra, de fato, Deus querido, produza fruto e transforme toda a sequidão, todo o deserto no manancial, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, ó Deus querido, e que possamos mostrar, ó Pai, aonde formos, que ainda há um Deus que opera em nós, ó Pai. Fale conosco como igreja essa noite, Senhor. Somos o Teu corpo, somos a Tua noiva, e estamos nos ataviando, estamos nos preparando, estamos, Deus querido, buscando a formosura necessária para que o noivo ache graça em nós, Senhor. Fale conosco, Espírito Santo, essa noite, Senhor. Ministre as nossas vidas, alcance aquele que está sem esperança, alcance aquele que está perdido, alcance aquele, Deus querido, que não tem encontrado resposta, que tem experimentado sequidão em alguma área da sua vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai Santo e soberano, nós precisamos de Ti. Não somos nada sem o Senhor. Não há estratégia, não há programação, não há plano, não há, Deus querido, um método, Pai querido, que faça nos avançar como igreja. Somente o Teu Espírito Santo é capaz, ó Pai, de nos levar ao amadurecimento. Somente o Espírito Santo é capaz de nos levar ao convencimento dos nossos pecados e fraquezas. Somente o Teu Espírito Santo é capaz de nos conduzir diante de Ti, ó Pai querido, e nos fazer nos humilhar e admitir a nossa condição e buscar em Ti a resposta, e ter fome e sede, ó Deus querido, da Tua justiça, e querer, ó Deus querido, que os Teus grandes feitos sejam realizados em nossas vidas e produza transformação, mudança de meio em nós. Em nome de Jesus, Pai querido, ministre-nos como Tua noiva essa noite. Fale conosco, toque as nossas vidas, marque-nos com a Tua voz. Oh Pai Santo e soberano, temos sede, oh Pai querido, de ouvir a Tua voz, temos desejo de ouvir a Tua palavra. Oh Deus maravilhoso, venha sobre nós e sacie esse nosso anseio, ó Pai querido, de sermos instruídos por Ti, e que possamos alcançar a estatura que o Senhor, ó Deus, tem tido expectativa que alcancemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos a Ti, louvamos porque o Senhor é o Verbo vivo, ó Deus querido, que se manifesta em nosso meio. Obrigado, Senhor querido, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Estamos aqui, Senhor, como terra seca, desejando que os céus sejam abertos sobre nós e que a chuva desça, Deus, venha nos encharcar essa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus pedimos a Ti, Senhor, e cremos no Teu amor e no Teu cuidado para as nossas vidas. Que assim seja, Pai, que assim seja, Pai. Aleluia. Aplauda a palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes de você se sentar, dê um abraço aí no irmão que está do seu lado, deseja a ele uma palavra de bênção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, amados. É isso que Deus quer revelar a nós essa noite. Qual a terra que absorve a chuva? Pois, como nos foi mostrado através da carta aos Hebreus, a terra que absorve a chuva, essa recebe a bênção de Deus. Amados, aqui nessa teologia da Epístola aos Hebreus, nós vemos ela proclamando uma mensagem que tem a intenção de responder ao povo judeu que estava perdido existencialmente. Eles estavam
perdidos existencialmente. O povo judeu vivia exatamente isso quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola. Eles se sentiam meio que sem pátria, sem templo, sem sacerdotes, sem sacrifícios. Eles, como cidadãos israelitas, eles encontravam-se perdidos, eles encontravam-se totalmente desorientados, sem esperança. Esse era o cenário que vivia o povo hebreu quando o apóstolo Paulo vem e escreve essa epístola. Eles estavam buscando um sacerdote que lhe desse respostas claras sobre o reino de Deus. E nessa busca desenfreada, eles não encontravam, então eles estavam peregrinando pela terra. Eles andavam como forasteiros, como peregrinos. Eles andavam fundando sinagogas, abrindo igrejas, procurando razões para manter a sua fé viva na esperança do Messias. Eles estavam assim totalmente perdidos, confusos espiritualmente. Então vem o apóstolo Paulo nesse cenário, nesse momento em que eles percebiam que nada brotava, e eles andavam como nos dias de hoje, pessoas que vão de igreja em igreja, como se a igreja dependesse da igreja, a área da vida deles que estava um deserto se transformar num manancial. Eles viviam essa realidade. O apóstolo Paulo então, ele chega e ministra algo que traz luz ao povo hebreu. Ele vem e diz que haviam dois tipos de terra. Ele começa dizendo: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, essa recebe a bênção. Mas no versículo 8, ele diz assim: mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, e seu fim é ser queimado. Nós vemos o apóstolo Paulo trazendo dois cenários. Esse texto fala aqui de dois tipos de terra. O primeiro tipo de terra é a terra que absorve a chuva e produz boa colheita. Mas ele fala que há um segundo tipo de terra, a terra que produz espinhos e ervas daninhas. Amados, o apóstolo Paulo, ele estava aqui provocando os hebreus a pensarem com qual desses dois tipos de terra o coração deles se identificava. Se com a terra boa, que produz bons frutos, ou se o coração deles se identificava com a terra que produzia espinhos e ervas daninhas. E era esta conclusão que responderia às questões que o povo hebreu estava buscando em algum sacerdote, em alguma sinagoga, de por que a vida deles, a esperança deles estava se esvaindo, estava totalmente sem frutos, seca. Então, amados, nós vemos que aqui ele queria que o povo hebreu, em sã consciência, admitisse que sem Jesus, que sem a manifestação de Cristo, a terra se torna estéril, a terra se torna um deserto. O que determina uma terra boa é a presença de Jesus Cristo. O que faz toda a diferença numa terra é a manifestação do Espírito Santo. Então, ele vem e diz a esse povo hebreu, e se você ler o versículo 4, o 5 e o 6, você vai ver que o apóstolo Paulo estava falando com pessoas que já conheciam a palavra de Cristo, com pessoas que já sabiam das realidades acerca de Jesus Cristo. Tem alguém também, por aplicar uma hermenêutica errada e uma exegese errada, entende que no versículo 6 o apóstolo Paulo está condenando e dizendo que aquele que um dia creu nessas verdades e caiu, ele jamais terá direito ao arrependimento. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu já abro esse parênteses para você que está lendo na sua Bíblia, eu vai ler depois, versículo 6, onde o apóstolo Paulo fala isso, e por conta de uma hermenêutica confusa e uma exegese equivocada,
equivocada. As pessoas entendem então que se uma vez conheceram a Cristo, caírem, elas jamais têm direito ao arrependimento. Isso, quem crê desta forma, ao pé da letra, sem entender todo o contexto da palavra, da carta aos Hebreus, gera em algumas pessoas a possibilidade de acharem que a questão da salvação depende de atos que eles façam, e quando na grande verdade a salvação é a pura manifestação da graça do Senhor. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Então não se atenha aos versículos 6 pelo menos. Se você tiver dúvida, me pergunte, que depois eu ajudo você a entender melhor e aplico a hermenêutica correta a essa palavra nesse versículo. Mas a grande questão aqui é que o texto ele nos mostra o apóstolo Paulo dizendo que sem Jesus a terra é estéril. Sem Jesus, fatalmente, nós estaremos no deserto. Afinal, talvez você pense assim: quando eu estou sem Jesus? Por acaso eu estou sem Jesus? Responda para você mesmo: quando, amados, nós estamos sem Jesus? Em que momento nós estamos sem Jesus? A resposta, ela pode ser da mais variada, mas eu encontrei uma específica. Eu entendo que nós estamos sem Jesus quando fazemos coisas que Deus detesta. A palavra de Deus, ela nos mostra, na revelação que Deus dá a Salomão, o homem mais sábio de toda a história da humanidade. Ele nos revela lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, ele revela as coisas que Deus detesta. E eu entendo que quando nós praticamos as coisas que Deus detesta, então ali nós estamos sem Jesus. A palavra fala aqui sobre estas coisas, e diz assim no versículo 16 do capítulo 6 de Provérbios, a palavra do Senhor: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. E aí Ele fala aqui quais são essas coisas. E eu entendo que quando nós praticamos estas coisas, nós estamos sem Jesus, e por isso, alguma área da nossa vida se torna em terra seca. Ele diz quais são essas coisas: olhos altivos. Quando eu e você temos olhos altivos, então certamente o resultado desta nossa forma de olhar a vida, as pessoas e tudo que nos cerca, esses olhos altivos, ele fatalmente nos leva a ter sequidão em alguma área das nossas vidas. A palavra continua dizendo também que uma das coisas que Deus odeia é a língua mentirosa. Então eu entendo que quando eu estou mentindo, quando a minha língua ela é usada para mentira, eu estou servindo não mais a Jesus, então Ele deixa de estar comigo. A Bíblia é muito clara quando fala que a mentira ela tem um pai, a mentira tem uma paternidade, e quem exerce a função de mentiroso, que profere mentiras, se coloca na posição de filho do pai desse instrumento chamado mentira. A saber, caso tenha alguém que não conheça exatamente a Bíblia é clara quando diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se eu tenho uma língua mentirosa, e não, mentira não tem classificação, mentirinha ou mentirona, mentira é mentira. Então, quando eu exerço a função de mentiroso, eu estou me colocando debaixo de uma paternidade que não é mais a paternidade de Deus. E então, se eu não sou filho de Deus e eu minto sabendo que o diabo é o pai da mentira, eu deixo de ser irmão de Cristo e passo a ser filho de Satanás. E certamente Jesus não está nesse negócio. E por conta disso, fatalmente alguma área da minha vida se tornará em sequidão. Fatalmente, é inevitável. Eu tenho buscado na palavra do Senhor entendimento para que não fale dessa plataforma nenhuma bobagem. Tenho buscado incansavelmente revelação do Senhor, estudo da palavra, para que eu não deixe aqui nenhuma lacuna em aberto, para que as pessoas que ouvem essa mensagem nesse templo, ou através da internet, ou através de CDs, que elas não sejam confundidas, mas entendam na íntegra aquilo que Deus está querendo nos mostrar essa noite. E meu irmão e minha irmã, eu entendo que assim como aquele povo hebreu estava vivendo desertos, desnorteados, sem esperança,
buscando sinagogas e sacerdotes para que revelassem todas as verdades messiânicas, e eles entendiam que a resposta estava quando se levantasse um sacerdote ou quando encontrasse uma igreja boa. Mas o apóstolo Paulo vem e ministra a eles, dizendo de uma certa forma que o que conduz à desesperança, que o que conduz a esse status quo de desespero, a esse status quo de ausência de expectativa positiva, que a vida está no deserto, o que determina o deserto ou o tempo de plantação boa e frutos bons é Jesus Cristo. E o que determina exatamente a ausência desta paz e desses frutos é estar ausente de Cristo. E o que me faz estar ausente de Cristo? Fazer coisas que o Pai odeia. Ele continua dizendo também que não só os olhos altivos e não só a língua mentirosa, mas também as mãos que derramam sangue inocente. E amados, talvez isso você entenda que não se aplica à nossa época. Talvez isso você entenda que não se aplica à nossa realidade, porque hoje ninguém sai por aí ferindo ninguém com espada. De fato, não ferimos ninguém com espada, mas muitas vezes ferimos pessoas e fazemos as pessoas sangrar através da nossa língua, através das nossas atitudes. Fazemos pessoas sangrarem literalmente na alma. Então, eu entendo que quando eu faço alguém sofrer por conta do meu comportamento, por conta das minhas palavras, por conta da minha soberba, da minha arrogância, da minha forma de tratar as pessoas com indiferença, eu faço pessoas sangrarem na alma, e percebo claramente que se eu tenho esse tipo de comportamento, Jesus Cristo não está comigo, e se Ele não está comigo, alguma área da minha vida se transformará em terra seca. A palavra de Deus continua dizendo também que não só aquele de olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue, mas também aquele que tem o coração que traça planos perversos. Esses tais Deus odeia. Traçar planos perversos, sabe? É planejar, falar alguma coisa, é planejar, arquitetar alguma coisa que vai fazer com que o outro caia, que vai fazer com que o outro seja envergonhado, que vai fazer com que o outro seja ferido, que vai fazer com que o outro sinta-se exposto ou sinta-se rejeitado. É fazer um planinho, sabe? Eu vou para a igreja e aquela irmã, eu não vou cumprimentar, ela vai ver que eu não estou a fim de ser amiga dela. Eu faço questão de passar por ela e vou passar cumprimentando todo mundo. A hora que ela passar perto de mim, eu fecho a cara. Esse tal está fazendo algo que Deus odeia. E por conta disso, meu irmão e minha irmã, se houvesse como colocar um vídeo aqui do que está acontecendo no mundo espiritual da vida dessa pessoa que faz isso, fatalmente em determinado ponto desse filme da vida dessa pessoa, nós vamos ver que alguma área está no deserto, está na terra seca. Inevitavelmente. Não bastasse olhos altivos que Deus odeia, língua mentirosa, não bastasse mãos que derramam sangue inocente, um coração que traça planos perversos, ele fala também que pés que se apressam para fazer o mal. Pessoas que têm pressa em fazer o mal, pessoas em que não vem a hora de fazer o mal, pessoas que fazem coisas que causam mal para elas mesmas ou para outra pessoa. Essas pessoas que se apressam em fazer o mal, Deus diz que Ele odeia. Eu entendo que se Deus odeia, Jesus Cristo não está com essa pessoa quando pratica essas coisas. A palavra também fala que aquele que é testemunha falsa, que espalha mentiras, aquele que levanta testemunha falsa, fala alguma coisa de alguém, sem saber, sem ter visto se de fato a história era aquela mesma, que fala de alguém sem este alguém estar presente para poder se defender, dizer, não, mas não foi bem assim. As pessoas que fazem isso, certamente tem alguma área da sua vida que está experimentando a servidão. E a sétima coisa que Deus detesta, aquele que provoca discórdia entre irmãos. A palavra de Deus nos fala isso, não sou eu que estou falando. Então, meu irmão e minha irmã, se em algum momento da sua vida você foi instrumento para que de alguma maneira houvesse discórdia entre irmãos, saiba que talvez esteja aí, em 15 minutos de palavra pregada, a resposta de por que
sua vida está passando por um momento de sequidão, porque aquela área da sua vida não está brotando. Talvez a resposta esteja já aqui, Deus falando para você em 15 minutos da mensagem. É por isso que está sequidão nessa área da sua vida, porque você tem sido instrumento, ou foi instrumento, se permitiu ser instrumento para que houvesse discórdia entre irmãos. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. E Deus, Ele não quer que você viva um deserto, Ele não quer que eu viva um deserto, Ele não quer que nós sejamos terra seca. Quando praticamos tais coisas, amados, fatalmente estamos sendo terra seca. E essa terra seca, segundo o apóstolo Paulo aos Hebreus, ele classifica que este tipo de terra, que tem ausência de Jesus, ele é a terra que, ao invés de receber a bênção, que é aquela que absorve a chuva, esse tipo de terra é a terra que produz espinhos e a terra que produz ervas daninhas. Isso é muito sério. Mas bendito é o Senhor que disse um dia que o deserto florescia. Se eventualmente eu e você temos sido essa terra que produz espinhos e ervas daninhas, não quero que você sinta-se desesperado se eventualmente você praticou uma dessas 7 coisas que Deus odeia, que Deus detesta. Eu quero dizer que você essa noite não precisa ficar desesperado, porque o Senhor Deus, Ele diz que a terra seca, ela floresceria. E isso só se cumpre em nossa vida quando de fato deixamos que Cristo nos conduza desse estado de morte para a vida. Isaías, certa vez, ele disse assim, lá no capítulo 32: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito, então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. Isaías vem e ele diz algo para mim e para você, que se eventualmente, e eu poderia dizer que fatalmente, entre nós, muitos de nós, incluindo eu, tenho sido, em alguns momentos, aquele que tem adotado condutas que Deus odeia e detesta, e por isso talvez na minha vida e na sua vida alguma área que está em sequidão. Deus vem e diz que Ele é especialista em transformar esta terra seca em um campo fértil. Mas nessa palavra de Isaías tem uma palavra nesse versículo, no capítulo 32, verso 15, que é determinante. Ele diz: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito, então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. Amados, a palavra destaque desse versículo, talvez o que chame a atenção aos nossos olhos, é o fato de se transformar de um deserto em um campo fértil. Talvez o que chame a atenção aos nossos olhos dentro dessa palavra seja que Ele derramará sobre nós o seu Espírito. Talvez o que chame a atenção aos nossos olhos é saber que as terras cultivadas darão as melhores colheitas. Mas o que de fato chama muito a atenção nessa passagem não é nenhuma dessas palavras. O que mais chama a atenção aqui é a palavra então. A palavra então quer dizer que sem o Espírito Santo somos terra seca. O Senhor se revela a Isaías, ele diz: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então, o que quer dizer com isso? Que a condição para o deserto virar um campo fértil é ter o Espírito derramado sobre nós. Se não houver derramamento do Espírito Santo, nada, absolutamente nada que a gente fizer dará algum fruto. Sem o Espírito Santo nós não damos fruto, não há como dar fruto. Amados, sabe por quê? Muitos departamentos, sabe por que os grupos pequenos, os grupos familiares, ministérios, sabe por que eles não se desenvolvem na igreja? Muitas vezes a igreja sendo terra seca, amados, não é por falta de uma boa programação, mas é por falta de líderes espirituais. É por falta de ter líderes mais espirituais, que o grupo pequeno não avança.
que o departamento da igreja não se desenvolve? É por conta de que tem faltado líderes mais espirituais. Nós muitas vezes nos calçamos, temos expectativa e esperança de uma boa programação, de uma boa ideia, de uma boa agenda da igreja. Isso tudo é muito importante, mas isso não faz a menor diferença se não houverem líderes espirituais. Jamais o grupo de jovens vai ser forte o suficiente se o líder do grupo de jovens não for mais espiritual. Jamais o grupo de família vai ser um grupo forte se o líder do grupo de família não for mais espiritual. O que faz toda a diferença não é a programação da igreja, não é a qualidade do templo, não é a qualidade da música. O que faz toda a diferença numa igreja são líderes mais espirituais. Sabe do que mais, amados? Sabe por que muitas vezes os nossos filhos não são sarados espiritualmente? Sabe por que muitas vezes os nossos filhos têm mazelas na alma? Sabe por que muitas vezes os nossos filhos não têm prazer em Cristo e não estão na casa do Senhor em espírito e em verdade, estão só de forma religiosa para cumprir uma tabela, porque os pais vão, então os filhos também vão? Isso, amados, não é por falta de condições financeiras para dar aos filhos o que eles querem ou merecem ou precisam. Isso não é, amados, isso não acontece por conta de nós termos, às vezes, dó de não podermos promover aos nossos filhos algumas coisas que gostaríamos de promover, e então, por causa disso, os nossos filhos sentem mazelas emocionais e espirituais. Não, isso acontece com os nossos filhos, essa sequidão na vida deles, é porque tem faltado pais que sejam mais espirituais, mães que sejam mais espirituais. Sabe por quê, amados, que muitos casais estão vivendo uma verdadeira sequidão? Sabe por que muitos casais vivem um verdadeiro deserto? Sabe por que muitos casamentos estão como terra seca? Não é porque tem faltado a condição ideal para que os casais possam viver mais confortavelmente e possam ter uma vida de mais prazer, de alegria e realização juntos. Isso tem acontecido, muitos casamentos estão como terra seca porque tem faltado marido e esposa que sejam mais espirituais. Sabe por que, amados, algumas empresas não vão para frente? Sabe por que alguns negócios não avançam? Sabe por que a sua carreira não avança? Não é porque você não tem uma formação adequada, não é porque você não tem a oportunidade ideal, é porque tem faltado gestores mais espirituais. O que faz toda a diferença em nossa vida não são as circunstâncias. A psicologia inventou uma mentira, uma sabotagem que diz que nós somos influenciados pelo meio. Essa é a maior mentira que a psicologia já inventou através da vida de Lacan e de Freud. A grande verdade é que nós não somos influenciados pelo meio. Deus nos colocou na terra para influenciar o meio que nós vivemos. Acontece que nós às vezes nos esquecemos disso, e quando nos esquecemos disso, achamos que as mazelas desta vida é porque faltam algumas necessidades que nós não temos supridas pelo meio. Mas a grande verdade é que as mazelas que acontecem em todas as esferas da nossa vida é porque nós não temos sido tão espirituais como devemos ser. Vocês estão comigo, amém? Amém. Glória a Deus. Isaías 32:15 é tremendo. Ele diz que se então nós tivermos o Espírito Santo sobre nós, o deserto ele virará um campo fértil. Ontem eu preguei para os jovens e eu falei sobre propósito. Eu falei sobre descobrir qual é o propósito da vida. Os jovens têm buscado encontrar qual é o propósito da sua vida. Em algum momento da palavra eu falei acerca do quarto e do quinto propósito. São 5 propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E o quarto propósito eu falei que é o propósito de ministério, e o quinto propósito é o propósito de uma missão. Precisamos entender algumas coisas. Ministério, amados, é serviço. Deus ele tem um propósito em nossa vida, dentro do ministério, dentro da igreja. Serviço, ministério é dentro da igreja. Você existe para exercer algum tipo de serviço no corpo de Cristo, na igreja. Esse é um propósito. E as pessoas que não exercem nenhum serviço no corpo de Cristo, por isso elas encontram-se meio perdidas, porque não descobriram qual é o seu propósito. Por isso, em alguma área da sua vida há sequidão
escravidão, porque não está no propósito de Deus. E o quinto propósito que eu ministrei ontem foi sobre missão. A missão, ela não acontece dentro da igreja. Tem pessoas que acham que vão fazer missão dentro da igreja. A missão é fora da igreja. Escute, entenda bem isso. O ministério significa serviço. Ministério é dentro da igreja. Missão é falar acerca do amor de Cristo e do seu plano de salvação fora da igreja. E o que ontem eu não reforcei com os jovens pela falta de tempo é que esses dois precisam caminhar juntos. Não adianta a pessoa ter só um ministério, só um serviço dentro da igreja e ela não cumprir a sua missão do ID e pregar fora da igreja o amor de Cristo. Assim como não adianta você querer ser um ministério, você querer ser um missionário, sair para as nações, falar do amor de Cristo lá fora e não exercer o seu ministério, o seu serviço dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Por isso há tantas pessoas desesperadas e tantos missionários que tombam na caminhada ali fora, porque eles só fazem uma coisa e esquecem-se da outra. E aí nós temos resposta de por que alguns desertos na vida de alguns ministérios e por que de alguns desertos na vida de alguns missionários. Precisamos entender isso, irmãos. Para que seja fértil a nossa vida, essas duas coisas precisam andar juntas. São propósitos, um depende do outro. Isolados, sozinhos, são terra seca. Por isso tem um monte de gente que tem ministério dentro da igreja e está com terra seca. Por isso tem um monte de gente que sente-se missionário e está com terra seca. A palavra de Deus nos revela e nos mostra claramente essas coisas. E mais um detalhe ainda, amados. A pessoa não adianta ter um ministério e a pessoa não adianta ter uma missão se ela não for espiritual. Não adianta. Não é cursinho de missiologia que te prepara como missionário. Não é um cursinho para você ser melhor no grupo de serviço, ou na dança, ou na música, ou na pregação, ou em qualquer coisa que te capacita para ser um bom ministro. A diferença toda está em ser mais espiritual. Olha o que Jesus disse para o seu discipulado. Certa vez, quando Jesus, após ressuscitar dentre os mortos, apareceu para os discípulos, apareceu para muitas pessoas, e num dado momento ele encontra-se com os seus discípulos e ele fala algo. Ele falou algo que também mexeu comigo esta semana, porque é uma coisa que eu estou estudando num livro que fala sobre liderança de ministério de jovens, um livro de 480 páginas. Eu não consegui passar da 7ª página, e eu lendo aquele livro, e ele está lá no meu ambiente de leitura, e o meu ambiente de leitura é o banheiro da minha casa. Porque se você vai no banheiro, irmão, e faz só o que você tem que fazer, você está perdendo tempo. Eu, quando vou ao banheiro, não consigo pensar na possibilidade de fazer só o número 2, eu tenho que ler também. Porque o tempo ele é cada vez mais apertado, e a gente arruma tempo se quiser. E do lado do meu vaso, eu tenho um bidê. Isso já não é mais tão moderno em casas novas, mas nas antigas tinha bidê. E eu tenho ali esse livro e eu não consegui passar da 7ª página, porque eu tento avançar e Deus ainda fala comigo ali naquela 7ª página, que fala que faz toda a diferença na vida de um ministério. Não é a programação, não são as ideias, não são as atrações. O que faz toda a diferença na vida de uma igreja são líderes espirituais. E eu tento isso já há um mês e pouco. Recebo essa semana a visita do pastor Fábio, que veio conversar comigo e ter um tempo sobre a palavra de Deus, sem nenhum outro tipo de interesse, para falar durante 5 minutos sobre a palavra. E ele disse: pastor, eu estive com a minha pastora de Curitiba, tivemos um tempo ali, e Deus revelou algo para ela, e ela compartilhou comigo, e isso ardeu no meu coração para compartilhar com o Senhor. E quando ele falou aquela palavra, que é a mesma do que essa, que é quando o apóstolo, na igreja dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, eles lembram de uma promessa que Jesus fez em Lucas para os seus discípulos. E ele leu Atos dos Apóstolos e eu lia Lucas, e as duas palavras falam da mesma coisa. Então eu falei para ele assim: é o Espírito testificando, meu irmão, é o Espírito testificando. E eu compartilho com vocês essa maravilhosa manifestação do Espírito, em que nós dois pudemos juntos numa sala, como dois barbados, barrigudos, redondos, mas chorar na presença do Senhor. E
e os dois em lágrimas, vendo como o Espírito testifica as coisas, lá em Curitiba e eu no meu banheiro da minha casa. Então, Jesus vem agora e traz essa revelação, que revelou a pastora Tânia, que compartilhou com o pastor Fábio, e que nós, numa tríplice graça, podemos ver Jesus se manifestando em nossas vidas, o Espírito Santo falando conosco. E Jesus, ele chega após ter ressuscitado dos mortos, aparecido aos discípulos. Num dado momento ele se encontra com eles, e um pouco antes da ascensão dele à glória, ele vem e fala assim lá em Lucas, no final de Lucas capítulo 24, no final do capítulo, no verso 49, Jesus diz assim: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Isso aqui, amados, tem tudo a ver com a minha fala de 5 minutos atrás. O que faz toda a diferença na vida de um crente não é a programação, não é a sua formação, não é a sua teologia. O que faz toda a diferença na vida de um crente é o poder do Espírito Santo, é sermos revestidos do Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui, olha, não saiam fazer a obra, não saiam cumprir a grande missão, sem antes serem revestidos do alto. Aí lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a igreja recebe a descida do Pentecostes, do Espírito Santo, e ali, depois disso, eles saem para pregar o Evangelho por toda a terra. Sabe por quê? Que muitos ministérios fracassam? Sabe por que muitos grupos familiares fracassam? Sabe por que muitos departamentos da igreja fracassam? Porque as pessoas saem sem antes terem sido revestidos do alto. Sabe por quê que essas coisas acontecem? Desertos no nosso ministério, deserto na nossa missão, porque saímos para fazer a obra sem antes sermos revestidos do alto. Esse foi o discipulado de Cristo, e Ele discipula a mim e a você com essa palavra hoje. Sabe por que às vezes você sai para fazer a obra e você volta todo ferido, todo esfolado, sangrando, com a alma em frangalhos, com feridas emocionais? Sabe por que isso acontece conosco? E dá vontade de lançar a mão do arado, e dá vontade de desistir, porque saímos para fazer a obra sem buscarmos revestimento do alto. Porque quando somos revestidos do alto, a palavra revestido é estar vestido com algo que é poderoso e soberano. Quando nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo, então nós conseguimos sair e enfrentar as mesmas batalhas e não voltar tão ferido como antes voltávamos. Por isso tantas pessoas ficam magoadas facilmente na igreja, por isso tantas pessoas se ferem facilmente na igreja, por isso tantas pessoas ficam frustradas facilmente na igreja e sentem-se acuadas, e cada vez mais vão se escondendo mais, e cada vez mais vão ficando mais no fundo, e cada vez mais vão querendo que ninguém descubra elas ali, que ninguém saiba, porque eu não estou aqui para ver ninguém, eu estou aqui para ver o meu Pai, eu estou cumprindo aqui com o meu chamado de me relacionar com o meu Pai. Isso é pura religiosidade. Nós estamos na igreja para sermos corpo. Eu falei ontem também para os jovens, que quando conheci a Cláudia há 27 anos atrás, eu não cheguei para ela, eu olhei no rosto dela e falei assim: nossa, o seu rosto é lindo, mas o seu corpo é horrível. Porque o cabeça do corpo é Cristo, e não adianta você dizer assim: eu estou ali para ver Cristo, eu estou ali porque eu amo Cristo, mas o corpo, que é a igreja, é horrível. Isso é um equívoco, e por conta desse equívoco é que as pessoas se ferem, e as pessoas se ferem porque não foram revestidas do alto, porque quem é revestido do alto não anda se ferindo à toa, quem é revestido do alto não se esconde, quem é revestido do alto se expõe, se oferece, se coloca, é solícito, é disposto, quer fazer, não tem medo do fronte, não tem medo de estar à frente, não tem medo do que vão falar, não tem medo se vão te ferir, porque sabe que está revestido do alto, sabe exatamente quem é em Cristo Jesus. E as pessoas que sabem exatamente quem são em Cristo Jesus podem até passar para o deserto, mas não estendem as suas tendas ali. Podem até passar pelo deserto, mas não fazem morada no deserto. Podem até ficar um tempo no deserto, mas não morrerão no deserto. Só morreram no deserto aqueles que teimaram. Só morreram no deserto aqueles que não ouviram a voz do profeta. Só morreram no deserto aqueles que não tinham interesse em ser influenciados pelo poder de Deus. Eu e você não fomos chamados para morrer no deserto. Não fomos.
E outra coisa, amados, muitas vezes nos dias de hoje nós nos equivocamos quando Jesus diz assim: fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Há um equívoco sobre esta palavra poder. Há um equívoco. Nós muitas vezes achamos que poder é algo que de fato não é. As pessoas acham às vezes que poder é eu sair aqui e liberando palavras, dizendo: olha Deus, eis que Deus diz para você, minha irmã, eis que meu irmão, o Senhor se revela agora a ti, eis que agora eu sair por aqui por vocês, jogar meu paletó em vocês, vocês começarem a cair, e vocês começarem a estrebuchar no chão, e demônios começar a se manifestar. Isso não tem nada a ver, amados. O Senhor pode até se manifestar nessas coisas, mas não é essencialmente nessas coisas. Às vezes as pessoas que acham que é essencialmente nessas coisas se frustram e não percebem a manifestação do Espírito Santo de Deus no silêncio e numa voz suave. Acham que o Espírito Santo só se manifesta numa voz gritada e estridente. Acho que o Espírito Santo só se manifesta se eu começar a ter tremeliques aqui e eu colocar as mãos em você e você cair no chão. Está tudo certo se o Espírito Santo resolver fazer isso, mas se ele não resolver fazer isso, ele está se manifestando da mesma maneira, no silêncio, no sussurrar. Há um equívoco nisso. Isso é perigoso, porque nós então, quando não percebemos manifestações desta natureza, entendemos que o Espírito não está se manifestando, e não tem nada pior do que menosprezar a presença do Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Ele está aí do seu lado, Senhor. O Espírito Santo está nesse negócio. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele é uma pessoa, ele se move, ele nos dota de unção, ele nos dota de poder. E o poder do Espírito Santo, amados, o poder do Espírito Santo é a paz se sobrepor a toda manifestação em nós mesmos. Sabe o que é de verdade o poder do Espírito Santo? Você quer ver o poder do Espírito Santo sendo manifestado na vida de uma pessoa, talvez em silêncio? É quando a paz ela se sobrepõe, quando a paz ela é superior a todo tipo de manifestação que começa a querer nascer dentro de nós. Sabe quais manifestações? De olhos altivos. Quando os nossos olhos começam a querer se manifestar de maneira altiva, e eu sinto paz em calar esta manifestação, eu então estou revestido do poder. Quando eu começo a querer mentir, e quando eu começo a querer mentir, então eu pego e consigo em paz me sobrepor àquele desejo da mentira e não minto. O Espírito Santo está se manifestando em minha vida. Por que eu digo e friso em paz? Porque tem pessoas que para não mentir sofrem. A pessoa, não menti, mas está mal. Não menti, mas estou pensando que se eu tivesse falado assim, eu teria tido um benefício melhor. Eu digo que não sei, eu poderia ter usado de alguma maneira. A pessoa sofre. O poder do Espírito Santo ele é manifestado em nossa vida quando em paz a gente consegue se sobrepor ao desejo de querer derramar sangue inocente. É quando a gente consegue em paz não deixar que o nosso coração trace planos perversos. O poder do Espírito Santo se manifesta em nós silenciosamente quando nós em paz não deixamos que o nosso pé se apresse a fazer o mal. O poder do Espírito Santo se manifesta em nossa vida de maneira tremenda e poderosa quando nós em paz não somos testemunhas falsas que espalham mentiras. O poder do Espírito Santo se manifesta em nossa vida quando nós em paz não provocamos discórdia no meio do povo. Em paz. Precisamos entender o que é o poder que Jesus falou que nos revestiria do alto. O poder que Jesus falou que nos revestiria do alto. Sim, o batismo, as línguas estranhas, está tudo certo com isso. Sim, se Deus quiser usar uma unção especial aqui nesse lugar e quiser fazer a gente gatinhar e falar como leão, eu não sei, eu não vou falar nunca e não vou condenar nunca nada disso, porque eu não sei ainda. E se alguém aqui em nosso meio que sabe toda a multiforme sabedoria de Deus agir, por favor, seja meu mentor, por favor, caminhe comigo, porque eu ainda não sei toda a multiforme maneira sábia de Deus agir
Santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, quebre todos os seus paradigmas, quebre todos os seus padrões e fique como uma criança esperando que o poder do Espírito se revele da forma que Ele quiser. Mas a questão é que não é só assim que Ele se manifesta. Não é só assim. E às vezes você fica esperando o poder vir do alto para você sair e fazer a obra, e você acha que Ele só vai vir do alto quando você começar a ter manifestações estranhas. Não, meu irmão, meu irmão. Absolutamente não. Absolutamente não. Ser revestido do alto de fato é em paz, se sobrepor a todas as 6 coisas que Deus odeia e as 7 que Ele detesta. Isso sim é ser revestido do alto. Isso sim é ser cheio do Espírito Santo. Isso é, fatalmente é, isso com certeza é. Se a pessoa cai, se estremelixa, se assopra, isso eu não sei e não questiono, mas isso absolutamente é manifestação do poder do Espírito Santo, quando em paz eu me sobreponho a todas as 6 coisas que odeia Deus e as 7 que Ele detesta. Isso é só o Espírito Santo, porque na nossa carnalidade, na nossa natureza adâmica, nós fazemos essas coisas, ou se lutamos contra ela, gera desconforto, gera dor. Isso é carnalidade. Mas quando em paz nos sobrepomos a isso, fatalmente é o poder revestido você do alto. E aí, meu irmão e minha irmã, saia e exerça o seu ministério, saia e cumpra a missão a qual nós somos chamados, de pregar o Evangelho a toda a criatura. Vocês estão comigo ainda alguns minutos mais? Glória a Deus. Sem isso, amados, somos terra seca. Mas Isaías, ele disse que o deserto virará num campo fértil. Como isso é possível de acontecer, pastor? Como esse deserto pode se tornar num campo fértil? São necessárias 3 coisas, amados. 3 coisas são necessárias para que o deserto se torne um campo fértil. Em primeiro lugar, Deus, como sábio agricultor, Ele passa o arado em nós, para transformar o deserto em terra fértil. A primeira coisa que Deus faz é passar o arado em nós. Ele passa o arado tão profundamente, até extrair, arrancar aquelas raízes profundas que tem em nós, aqueles pedregulhos que existem dentro de nós, que tem estorvado o crescimento da boa semente que é jogada sobre nós todos os dias. A primeira coisa que Deus faz é passar o arado. Sabe uma coisa, amados? Eu não sei se você conhece esse ato de passar o arado sobre a terra. Se você nunca viu um arado passando sobre a terra, e eu já vi, e era arado manual, você encilha um cavalo com aquele implemento, o cavalo vai à frente, você vai segurando o arado, ele vai indo, ele vai rasgando a terra, ele vai cortando a terra, ele vai ferindo a terra. E sabe de uma coisa? O arado de Deus também fere, o arado de Deus também é doloroso. Às vezes através de uma provação na família, às vezes através de uma doença, às vezes no trabalho, às vezes ali no seu trabalho, na sua família, algumas situações acontecem que é o arado ferindo a terra, o arado arrancando a raiz, o arado arrancando todas aquelas pedras que estavam impedindo você de dar frutos. A primeira coisa para que nós saiamos da condição de terra seca para a terra fértil, saiba que Deus passa o arado. Então, se tem alguma coisa doendo em sua vida, se tem alguma coisa ferindo você nessa mensagem, se tem alguma coisa rasgando você, comece a glorificar a Deus, porque é Deus trabalhando na sua vida, meu irmão, meu irmão. Se alguma coisa que eu falei aqui confrontou você, se alguma coisa que eu falei aqui mexeu com a sua fé, com a sua crença, naquilo que você entende como correto, se alguma coisa que eu falei confrontou você, feriu você, rasgou você, e fez você dizer, não é isso, saiba Deus, saiba meu irmão, comece a glorificar, porque Deus já está tratando você, Ele está ferindo a terra, Ele está passando o arado. Sabe o que isso significa? Que Ele está tornando você de terra seca em terra fértil. A mão do Senhor está trabalhando essa noite aqui, porque Ele quer que você sejamos terra boa, meu irmão.
Eu sei que a minha mensagem muitas vezes não tem sido tão animadora. Eu sei que a minha mensagem não tem sido de prosperidade. Eu sei que a minha mensagem não tem sido triunfalista. Mas entendo que o que Deus quer nessa geração é formar caráter de Cristo no meio do corpo. O que Deus quer nessa geração, ela vai purificar a noiva. O que Deus quer nessa geração é que eu e você voltemos ao Evangelho. O que Deus quer nessa geração é que eu e você voltemos à doutrina do arrependimento. O que Deus quer da minha vida, da sua vida, é que nós ganhamos um Evangelho de cruz, um Evangelho pesado, um Evangelho denso, um Evangelho profundo, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho genuíno, e não mais nessa falácia humana, conduzindo o povo à perdição, um Evangelho raso, um Evangelho sem cruz, um Evangelho sem arrependimento, um Evangelho sem convicção de que somos pecadores. É isso que tem sido pregado por aí, é isso que tem sido dito, uma mensagem paterna, mas aonde nós somos tratados como bastardos. Agora o verdadeiro Evangelho da cruz é uma verdade absoluta, e a verdade absoluta vem do Pai, e a verdade ela dói, ela fere, e a verdade é que Deus quer passar um arado sobre mim e sobre você, e Ele também dói, Ele também fere, mas é que as raízes precisam ser arrancadas, e alguns de nós, as raízes têm sido tão profundas, que não temos conseguido enxergar o motivo do qual temos tido terra seca, sequidão em algumas áreas da nossa vida. E o Senhor essa noite, Ele está falando comigo e com você, a mão dEle já está trabalhando, já está tocando a minha vida e a sua vida. Por isso glorifique ao Senhor, meu irmão e minha irmã, porque Ele já está em nosso meio, Ele já está entre nós. Segunda coisa necessária para que a gente saia da situação de deserto para a terra fértil é receber a semente. Em segundo lugar, amados, nós necessitamos de semente. Não adianta só Deus arar a terra se não houver semente. A Bíblia fala que a semente, sempre que se fala em semente na Bíblia, o significado de semente na Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. E nós temos que aprender a receber a semente. Nós temos que aprender a receber a palavra de Deus. Algumas pessoas, elas apenas ouvem a palavra de Deus, porque um som está sendo ecoado aqui de cima, mas nós precisamos aprender a escutar, a absorver, a receber a palavra de Deus. Eu volto e meia dou receitas de comida aqui, para vocês acordarem quase no final do culto, para que vocês, pelo estômago, sejam despertados. E muitas pessoas lembram exatamente da receita, mas não lembram do que foi pregado. Nós precisamos aprender a receber a semente. Precisamos aprender a não só receber a semente, mas a viver a semente. Certa vez eu tenho uma memória muito ruim, muito fraca, embora tenha essa cabeça imensa. Mas a minha memória é muito fraca. Imensa, mas nem tanto. Tem gente que tem maior que a minha aqui. Daqui dá para ver bem. Mas certa vez alguém me perguntou, já que era Pongas, para eu, e tenho uma determinada denominação que faz uma sabatina para que o candidato a ser consagrado pastor seja pastor. E dentro dessa sabatina é saber alguns versículos de cabeça. Eu falei assim, bom, naquela denominação eu jamais poderia ser pastor, porque o único que eu sei é João 3,16 e volta e meia eu troco ele. Às vezes eu falo João 3,16, diz assim, como está escrito em João 8,32. Eu digo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então eu tenho um problema sério de memória. Alguém alguma vez me falou, aqui era Pongas já, mas você não sabe de cabeça pelo menos 5 versículos, você não decora ele? Eu falei, não, absolutamente não. Eu não estou nem um pouco preocupado em decorar a Bíblia. Eu prefiro tentar viver a Bíblia. Tem um monte de gente que sabe a Bíblia, decora assim como o diabo conhece de capa a capa, mas caminha distante da palavra do Senhor. Eu e você precisamos ter esse entendimento de que nós só vamos conseguir viver a palavra, que é a semente, se de fato recebermos a semente. Se a semente cair em nós e nós não acolhermos a semente, ela jamais vai dar fruto. Se a semente cai em nós, mas ela bate aqui e sai porque eu estou preocupado em mandar uma mensagem aqui no Zap, ou se eu quero falar alguma coisa agora no Facebook e eu perdi aquela palavra, ela bateu em mim a semente, foi lançada a semente, ela bateu e caiu do meu lado. Então eu não vou conseguir dar nenhum fruto, porque a semente ela não foi absorvida por mim. Eu só consigo viver a palavra quando eu recebo a semente. Eu só consigo viver a palavra quando eu recebo a semente.
A segunda coisa fundamental, se eu e você queremos nos tornar de terra seca em terra fértil, é receber a semente. A primeira é aceitar que Deus passe o arado e fira a terra. A segunda é receber a semente. E por último, amados, nesse ciclo de transformação, que Deus é especialista em transformar coisas e pessoas, é necessário, em terceiro e último lugar, que haja água. É necessário absorver a chuva. A água, na Bíblia, ela simboliza o Espírito Santo. Assim como o fogo simboliza o Espírito Santo, assim como o óleo simboliza o Espírito Santo, a água também simboliza o Espírito Santo. Então não adianta de nada eu ser ferido pelo arado de Deus, não adianta de nada eu receber a palavra de Deus, se eu não absorver a chuva. Quando lemos lá no começo, a palavra do Senhor, a terra que recebe a bênção, é aquela que absorve a chuva. O homem e a mulher que recebem a bênção de ser fértil em tudo que faz, precisa absorver a chuva. Vocês estão entendendo, amém, amados? Se você quer ter alguma área da sua vida transformada, sequidão e deserto, aceite o arado de Deus, entenda que o arado de Deus e diga: Senhor, fere mais a terra. Senhor, vai até o fundo. Senhor, vai até o fim. Senhor, vai, porque eu sei que é o Senhor. Porque tem gente que quando começa o Deus a colocar o arado e começa a ferir, começa a clamar por misericórdia. Misericórdia, Deus, misericórdia. Não, vá até o fim. Jesus não disse na cruz: misericórdia, misericórdia, eu sou o Filho de Deus. Não, Ele foi até o fim. E por Ele ter ido até o fim, é que eu e vocês estamos aqui. E se vocês não forem até o fim, então vocês não verão a glória de Deus. E sabe do que é pior? Os seus filhos não verão a glória de Deus. E os filhos dos seus filhos não verão a glória de Deus. Mas se nós permitirmos que Deus vá até o fim do arado, se nós recebermos a semente que é a palavra, e nós absorvermos a chuva que é o Espírito Santo, e já falei, o Espírito Santo se manifesta quando em paz eu consigo me sobrepor a todas as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Ele detesta. Aí então eu recebo o Espírito Santo, então eu absorvo essa chuva, e aquilo que eu consegui vencer, não mentir, eu consegui vencer, passa a ser um hábito, uma rotina em minha vida. Isso é absorver a chuva. Não é não mentir hoje à noite, não é não mentir amanhã, não é não mentir quando alguém te dá o troco errado e você fica quieto, embolsa aquele troco e ainda consagra, glória a Deus, sobrou 10, vou dar de oferta. Não é não mentir amanhã. Absorver a chuva é ter no seu caráter o desejo de nunca mais mentir. Absorver a chuva é ter no seu caráter o desejo de nunca mais criar contenda entre irmãos. Isso é absorver a chuva. Porque às vezes a chuva cai sobre nós e ela só lava a flor da terra. Ela só lava, mas a gente não absorve. E se nós não absorvermos a chuva, nós não seremos a terra que dá bênção. Amém? Só a semente sem água não funciona. Só o arado sem semente não funciona. Eu e você só conseguimos viver o que Isaías disse se essas 3 coisas funcionarem até o fim da nossa vida. Sem isso, nós continuaremos uma vida de sequidão. Sabe o que é pior? Se a gente continua uma vida de sequidão, eu já queria pedir para o Ministério da Música se posicionar. Estou indo, virei a curva da reta final da mensagem, só mais 40 minutos de reta. Sabe o que é pior, amados? O pior não é o fato de continuarmos como terra seca. Pior, lembra que o apóstolo Paulo falou aos hebreus que buscavam desesperadamente a revelação do sacerdote de alguma igreja acerca do Messias. Ele disse que a terra que absorve a chuva dá bênção, mas ele disse de uma outra terra que produz espinhos e erva daninha. Se você escolher não querer o arado, se você escolher não receber a palavra, se você escolher não absorver a chuva, a notícia é que você não vai só continuar como deserto. A notícia é que, além de você continuar como deserto, você
espinhos e erva daninha. Porque você já percebeu que para você cultivar uma planta, para você fazer uma horta, quem tem horta em casa além do Dilermano? Alguém tem horta em casa aí? Deixa eu ver. Só aqui, horta. Antigamente ele tinha muito mais horta em casa, né? Dilermano sabe disso, a Rô sabe disso, que para você cultivar uma horta, você tem que cuidar todo dia, você tem que molhar na hora certa, você tem que fazer todo o esforço. Mas a praga, o mato, ele brota do dia para a noite. A erva daninha não precisa de esforço nenhum para brotar. O espinho não precisa de cuidado nenhum, ele brota, mesmo em terra seca, sem cuidado, sem arado, sem chuva, sem semente, ele brota. O espinho, a erva daninha brota assim. Quantas vezes, amados, do nada a gente se vê assim, emburrado? Quantas vezes do nada a gente se vê brigando, reclamando? Do nada. Sabe o que é isso? Erva daninha. Sabe o que é isso? Espinho brotando em você. Por isso precisamos estar atentos. E a pessoa ainda por cima reclama assim, dizendo: ninguém vai na minha casa, ninguém me cumprimenta, ninguém me visita mais. Escuta, mas quem é que vai querer colocar a mão em espinho? Espinho machuca. Às vezes a pessoa não se relaciona com você, sabe por quê? Porque ela tem medo de se machucar se relacionando com você. Porque você anda tão ferida, porque você anda tão espinhento, que a pessoa tem medo de pegar na sua mão, de ir na sua casa, que dirá abraçar. A pessoa é um espinhaço só, cada vez mais isolado, cada vez mais longe, mais distante, não está em comunhão, ama o cabeça, mas odeia o corpo, ama o cabeça sem restrições, mas é cheio de porquês com o corpo. Isso é um equívoco de relacionamento, isso é um engano na nossa forma de nos relacionar. Temos que nos relacionar com o corpo com a mesma intensidade que nos relacionamos com a cabeça. Só que aí alguns não conseguem isso e reclamam, mas não percebem que tem produzido espinhos e ervas daninhas, cheio de não me toque, cheio de porquês, cheio de sei lá, entende? Aí não vai conseguir relacionamento. Então o perigo de ser terra seca não é só o fato de não brotar nada. O perigo de ser terra seca é o fato que talvez você se torne um espinhaço só, e que do nada você produza ervas daninhas no corpo, produza praga no meio do corpo. E eu nunca vi ninguém sair para colher praga, eu nunca vi ninguém colocar a mão em espinho sem um monte de cuidado. Talvez seja por isso que algumas pessoas estão cheias de cuidados com você, porque você tem sido espinho, não tem percebido. A sua terra seca não é mais só terra seca, mas você já tem produzido espinhos. Talvez seja por isso que as pessoas estão cheias de cuidados com você. Deus está falando. Palavra de salvação. Isso é palavra de salvação. Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar. E essa pessoa que tem esse tipo de comportamento de espinho, de ser espinho, ela é o tipo de pessoa que só se preocupa consigo mesmo, só se preocupa com as suas dores, com as suas mazelas, com as suas mágoas, mas não está nem aí se ferir os outros. O espinho é assim. O espinho, ele não está nem aí se vai ferir os outros, mas ele está preocupado com ele. Precisa de alimento. O espinho se alimenta de erva daninha. Um protege o outro. Se você vê no meio do mato, se você for andar descalço no mato, você vai ver que vai ter naquele meio de mato, vai ter espinho. Sabe por quê? Porque a erva daninha protege o espinho protege a erva daninha. Um vai protegendo o outro para o outro crescer. E quando vê, é um matagal só. E aí ninguém põe pé em matagal porque dá medo. Frente à minha casa tem um matagal, e às vezes eu olho aquilo e tenho medo que saia qualquer coisa estranha dali. E às vezes as pessoas têm medo de você porque você está tão envolvido no matagal que as pessoas têm medo que saia alguma coisa estranha de você. Vocês entendem o que Deus está falando, amados? Aleluia, que vocês entendem isso. E para encerrar, queridos, eu queria dizer, irmãos, que eu tenho uma expectativa muito grande, que cresça a boa semente, o bom trigo em vocês. A Bíblia fala em João capítulo 12, sobre quem é o bom trigo. O bom trigo
Bom trigo é Jesus Cristo. Querido, querida, essa é a boa semente semeada em nós essa noite. Jesus Cristo foi semeado em nós essa noite. O que Deus falou comigo e com você é produção de caráter de Cristo em nós. Sermos como Cristo foi. Uma vida cheia do Espírito Santo e abençoada, que não causa dano. Quando Cristo se revela em nós, temos esta vida assim, abençoada, que não sofre danos e que não sai por aí espetando ninguém. Quando o Espírito está em nós. O versículo 7 que nós lemos de Hebreus inicia dizendo sobre a terra que absorve a chuva. Graças a Deus que essa noite Ele enviou chuva sobre nós. O Espírito Santo se manifestou essa noite. A palavra de Deus foi manifestada essa noite aqui. O arado de Deus talvez feriu alguém essa noite, mas glórias a Ele por isso. Uma coisa só eu peço a você, meu irmão e minha irmã: não deixe que essa palavra segue o seu coração, porque não foi esse o intento de Deus quando preparou esse banquete para nós essa noite. O intento de Deus é que você se transforme de terra seca em terra fértil. Não permita que nada que foi dito aqui da parte do Senhor segue o seu coração. Amém, amados? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. A última notícia é que eu não sei se você sabe disso ou não, mas a Bíblia nos fala que nós somos a lavoura de Deus. Nós somos a lavoura de Deus. E esses dias, como igreja, nós estamos vivendo um momento da lavoura que chama-se arado. Deus tem passado o arado aqui. Ontem Deus passou o arado com os jovens. Deus tem passado o arado aqui. Na semana passada, Deus passou o arado aqui. Quando falou que nós tínhamos que aprender a ter visão e enxergar redemoinhos que parecem instrumento de destruição, um instrumento de nos levar mais próximos de Deus. Antes disso, Deus passou o arado aqui, quando o pastor Fábio nos levou à consciência de como cada vez mais nós precisamos nos humilhar para que Deus cresça em nós. A gente precisa buscar intimidade com Deus. Temos vivido esses dias como lavoura de Deus, dias de arado, e talvez doa isso em nós, mas a boa notícia, amados, que depois do arado vem a semente, e depois da semente vem a água, e depois disso tudo vem o fruto, e os frutos do Espírito. Gálatas nos revela quais são. Eles são maravilhosos. São frutos que saciam todo o nosso ser, por toda a nossa existência. Por isso é bom ser a lavoura de Deus. Por isso é bom que Ele passe o arado, removendo as maldades do nosso coração. Por isso que é bom que Ele passe o arado, removendo as raízes de amargura que existem dentro de nós, para que Cristo, que é a boa semente, que é o verbo vivo que desceu do céu, seja recebido por nós. Você já recebeu Cristo? Amém? Se você não recebeu Cristo, que é a boa semente, o bom trigo, o bom grande trigo, essa noite é a noite de você receber a semente, que é Cristo. Eu pedir para que você curva a sua cabeça por um instante. Aleluia. O que faz toda a diferença nas nossas vidas, amados, é essa semente chamada Cristo. E às vezes nós não entendemos muito bem o que significa receber Cristo, receber essa semente. E talvez por não recebermos a semente da maneira certa, correta, adequada, a gente passa pelo processo do arado, a gente sente a presença do Espírito Santo através da água, através de uma emoção muito forte, através do coração quebrantado, mas se não soubermos receber a semente que é Cristo,
Só o arado e só a água também não produzem frutos. Precisamos da semente para que a nossa vida dê fruto. Talvez um dia você disse que aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas não entendeu que Ele não serve só para ser o nosso Salvador. Ele também é fundamental para que a nossa vida dê fruto, porque Ele é o bom trigo. Ele é o bom grão de trigo, segundo João capítulo 12. Revela esse caráter de Cristo como semente. E essa noite, se você está entendendo o que Deus está falando, e que você, então agora, entendendo isso, gostaria de receber Cristo, não só mais como seu Salvador, não só mais como seu Redentor, mas também como aquele que você recebe e acolhe como a boa terra acolhe a semente, para que você então dê frutos, de fruto a cada tempo, a cada estação. Eu queria essa noite saber se há em nosso meio alguém que gostaria de fato, discernindo e entendendo o que significa receber Cristo. Se você hoje entendeu realmente o que significa entender Cristo, eu queria que aí no seu lugar você fizesse um aceno para mim dizendo: eu recebo Cristo, eu quero orar por você. Se há alguém em nosso meio, eu queria orar por isso. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pode abaixar sua mão para os irmãos, eu já vi vocês. Lá no fundo, pode abaixar sua mão, já vi você, glória a Deus. Glória a Deus, aqui no meio, eu já vi você, pode abaixar sua mão. Receber a Cristo é muito mais do que aceitar uma religião. Receber a Cristo é ter a consciência de que é por causa dele que a minha vida dará frutos. Que se não for eu receber Ele como semente de minha vida, fatalmente eu passarei pelas dores do arado. Talvez eu tenha alguma emoção, algum êxtase espiritual pela manifestação do Espírito Santo, que não tem como não perceber o Espírito Santo quando se manifesta, mas a minha vida não dá fruto. E ela não dá fruto em alguma área porque eu não acolhi a semente, porque eu não recebi a semente como semente. Eu recebi a semente só como um resgate da minha vida. Mas Jesus é muito mais do que isso. Se há mais alguém que gostaria de essa noite acolher essa semente em seu coração, não deixe que a sua religião lhe prenda, não deixe que os seus sofismas lhe prendam, não deixe que nada disso lhe prenda. Não tem tempo de igreja e não tem tempo de ser crente. Eu descobri isso há pouco tempo atrás. Se o Espírito está provocando você, então, pela última vez, eu faço esse apelo. Acende com a sua mão, eu quero orar por você. Glória a Deus pela sua vida aqui na frente, glória a Deus pela sua vida. Pode baixar a mão ali, minha irmã. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. Graças a Deus. Como é maravilhoso, amados, quando começa a brotar a boa semente em nós. Quando começamos a ver algo do amor de Jesus se manifestando nas pessoas. Como é gratificante isso. Como é gratificante que nós percebemos que a alegria, que a paz, que a paciência, que a bondade, que a comunhão começa a se manifestar em nós quando recebemos a semente. Recebemos a semente. Uma vida assim, amados, é a vida do jardim bem regado. A Bíblia fala que Jesus é o jardineiro e Ele derrama chuva sobre nós. É o único jardineiro na face da existência da humanidade que tem o poder de derramar chuva. Ele derrama a chuva serôdia e Ele derrama a chuva temporânea. A chuva serôdia, ela é necessária para que a plantação ela produza os frutos excelentes antes da primavera. E a chuva temporânea,
é a chuva fundamental para que a colheita do inverno dê resultado. E Jesus, o jardineiro, que nos rega com a chuva temporã e a chuva celútil, é o único jardineiro que tem a capacidade e o poder de, além de cuidar do jardim, determinar a chuva. Ou você conhece algum jardineiro? Vai cortar sua grama, faz o seu jardim e fala: olha, precisa de chuva, e eu digo: haja chuva. Eu não conheço nenhum. Quem corta a grama lá em casa é o seu Eliseu, um irmão em Cristo, uma bênção, mas ele nunca conseguiu dar ordem às chuvas. Mas Jesus, o jardineiro, ele nos mantém como um jardim bem regado. Ele faz chover sobre nós, e nós temos que ser um tipo de terra que absorve essa chuva. Eu queria, durante essa canção, vamos cantar uma vez mais, que entendemos e admitimos que nós somos a terra seca. E durante essa canção eu queria que esses irmãos ergueram a sua mão, acolhendo a Cristo, agora discernindo exatamente o que isso significa, como semente em sua vida. Esses irmãos então saiam da frente, ou melhor, saiam do seu lugar durante essa canção, venham à frente, e se há mais alguém que por um motivo ou outro se constrangeu e erguer a sua mão, mas que sente arder no seu peito esse desejo, que talvez a tradição, a religião ou a vergonha impedem você de sair do seu lugar ou de erguer a sua mão, que você vença tudo isso, e que você possa então vir à frente declarando como um ato de fé, confessando com a sua boca que você crê que Jesus é o Filho de Deus, que promove salvação, redenção, perdão dos pecados, mas que também promove frutos eternos, porque Ele é a semente acolhida por nós. Durante essa canção, então, vocês têm a liberdade de vir à frente. Eu quero orar com vocês encerrando essa canção. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Aleluia.
louvamos a Ti por isso, e que possamos produzir frutos, e que possamos, Deus querido, transformar todo esse deserto, Deus, numa terra fértil. Em nome de Jesus, Deus maravilhoso, eu peço a Tua bênção sobre essas pessoas, eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo, eu peço a bênção do Senhor sobre o corpo, sobre a noiva de Cristo, e que possamos, Deus, romper em fé esta semana, e que possamos romper em fé, Deus, os desafios da nossa vida, e que possamos retornar para as nossas casas, ó Pai querido, construindo desde já um ambiente de restauração, aqueles lares que foram atingidos pelos dardos inflamados do maligno essa semana, aqueles corações que foram, Deus querido, afligidos por potestades, demônios, Deus querido, em nome de Jesus, eu declaro essas pessoas livres e libertas de todas as influências. Eu declaro, Deus querido, que praga alguma terá êxito na casa dessas pessoas. Eu declaro que essas pessoas encerram, ó Deus querido, este mundo, mas iniciam esta semana num ambiente de restauração, num ambiente de relacionamentos restaurados, marido e mulher, ó Deus querido, restaurando relacionamentos, pais e filhos, Deus, esperança renovada, desafios novos, ousadia, coragem, criatividade, força, ânimo. Oh Pai, vem sobre nós, vem com estas virtudes que só em Ti encontramos para vencer o bom combate, para continuar a carreira, para continuar prosseguindo para o alto, para alcançar a soberania, ó Deus querido, sobre tudo aquilo que tenta nos derrubar, através do poder do Teu Espírito Santo manifestado em nós, que possamos, Deus, através deste poder manifestado em nós, vencer em paz todas as coisas que praticávamos e que o Senhor detesta, todas as coisas que praticávamos que o Senhor odeia, que possamos vencer essa semana, que possamos, ó Deus querido, ser provados por Ti, que possamos, Deus querido, nos sobrepor em paz a tudo aquilo que nos afasta de Jesus, e estando longe de Jesus, somos terra seca. Por isso, ó Pai, pedimos, vai chover, abre os céus e vai chover. Oh, somos terra seca, mas absorvemos a chuva, absorvemos a chuva. Oh! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, chega isso, igreja, em seus braços. Oh, receba a chuva, receba a água, deixa a água encharcar. Oh, encharca a terra seca. Oh, mais, oh. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, chega nessa terra seca. Sim, Deus, encharca a terra seca que somos nós, encharca a terra seca que somos nós. Recebemos a água, recebemos a água. Espírito Santo, apodere-se de nós, como água, encharque-nos. E o discipulado de Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Pai, queremos dizer, Deus, que essa noite, como terra encharcada, nós saímos e vamos, Pai querido, cumprir uma missão, e vamos fazer com que os nossos grupos familiares sejam de fato, ó Deus querido, terra encharcada, e vamos fazer com que os nossos departamentos, os nossos ministérios, que os jovens, que as famílias, que a dança, que a música, que o ensino, ou que o profético, que o apostólico, oh Deus, que o pastoreio, Deus produz um fruto
encharcada. E o mais, faça como lhe apraz. O mais, faça como a sua multiforme sabedoria de agir, Deus. Dizemos que estamos aqui como crianças rendidos ao seu senhorio, como crianças rendidos ao teu querer sobre as nossas vidas, dependentes e carentes de ti. Recebemos a ti como Pai, somos teus filhos e assumimos a condição de filhos e nos colocamos, ó Pai, debaixo do jugo da paternalidade do Senhor, como nosso Pai, como nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré, por tudo que o Senhor manifestou em nosso meio, realizou entre nós essa noite. E desejamos, Deus querido, que a salvação que há no Senhor Jesus Cristo e que o amor que há em Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão que existe no Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todo o teu povo hoje e sempre. E que o Senhor nos leve em segurança, nos leve em paz, nos leve debaixo da tua boa mão, na guarida do Senhor, e que o refrigério de nossas almas seja, Deus querido, renovado a cada amanhecer. E ainda que esta semana o choro possa durar uma noite, cremos que a alegria virá com alvorada, e por isso regozijamos no Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu plano com as nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado por aqueles que nos visitam esta noite, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por todos os irmãos que de uma forma ou outra exerceram o ministério servindo ao Senhor na tua casa. Que possamos, Deus maravilhoso, estar muito mais vezes reunidos em tua presença, até que o Senhor venha nos buscar. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela manifestação do Senhor em nosso meio, uma vez mais. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, que se renovam a cada amanhecer. Obrigado, Senhor. Reconhecemos o Senhor como fonte de tudo em nossas vidas e somos gratos a isso. Somos gratos a isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a esse Deus lindo. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém, amém, aleluia. Deus abençoe, amados. Um ótimo final de domingo e uma semana cheia da presença do Senhor. Vão em paz. Deus abençoe vocês.